pesquisador institucional nas instituições hoje, falo isso por experiência própria, é um dos profissionais, talvez um dos profissionais mais importantes. Aliás, vamos esquecer um pouco a palavra profissional, porque parece que alguém se formou num determinado âmbito de algum curso de graduação e, de repente, foi contratado para exercer uma função. Não é bem assim. O pesquisador, ou PI, o pesquisador institucional, ele, na verdade, ele é um papel que se constitui dentro de uma instituição de ensino superior. E pela experiência que temos hoje, nós sabemos muito bem da grande demanda, tanto que hoje raras instituições, por mais pequena que seja uma instituição, vamos imaginar que hoje uma instituição, uma faculdade está começando e a gente sabe que o máximo de cursos que pode ter para iniciar, tá, uma mantida, são 5 cursos. A partir desses 5 cursos, eu diria que em questão de 12 ou 24 meses, já se torna impraticável o trabalho do pesquisador institucional sendo exercido por uma única pessoa, ou talvez até mesmo a soma de funções. Vamos pensar assim, o diretor da faculdade, diretor-geral, exerce ao mesmo tempo o papel ou a função de pesquisador institucional da faculdade. Considero isso quase que um trabalho de Hércules. Afinal de contas, vamos pensar o seguinte: o que o pesquisador institucional hoje tem que fazer numa instituição privada? Vou deixar até as instituições públicas de lado, porque nós entraríamos até na questão dos institutos federais, em que existem até sistemas diferentes, em que o pesquisador institucional ele é o responsável até por prestar contas ao Tribunal de Contas da União. Vamos ficar centrados, nesse dado momento, naquilo que nos está mais próximo, que são as instituições privadas. Nós temos o Censo de Educação Superior, todo ano tem que se pegar todos os nomes dos alunos. Sabemos muito bem que os sistemas acadêmicos, indiferente ao tipo de sistema, se você usa um sistema caro ou um sistema barato, um sistema complexo, um sistema integrado ou não importa, por vezes a imputação de dados ou a exportação de dados nem sempre dá certo. E é o que acontece. Lá vai o pesquisador ter que pegar nome a nome, com auxílio da secretaria, pegar nome a nome de aluno, pegar CPF de aluno, nome de pai, nome de mãe, endereço, enfim, todos os dados relacionados e coloca um a um desses alunos lá dentro do Censo de Educação Superior. Não bastasse isso, ele tem que colocar todos os dados da instituição, quantos livros a instituição tem, afinal, como é o acervo bibliográfico, como é a estrutura da instituição. Terminou essa fase, acabou o trabalho do pesquisador? De modo algum. Ali um pouco ele tem que cadastrar todos os alunos para o ENAD. Não bastasse isso, além de cadastrar todos os alunos para o ENAD, o pesquisador, ali um pouco ele tem que colocar os dados da CPA, os dados que vieram da CPA e inserir num dado momento, todo ano, né, num dado momento do ano, inserir aqueles dados CPA, a avaliação institucional interna que todas as instituições têm que prestar essas contas ao MEC todo ano. Parou por aí? De modo algum. Vejam só vocês como é quase um trabalho de super-herói. Terminou a questão da CPA, o que ele tem que fazer? Vamos lá, chegou mais uma vez agora a hora de expansão dessa instituição. O que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que imputar todos os dados que advém lá do NDE, dos colegiados, da coordenação de cursos, cursos novos, ele tem que colocar tudo lá. E de repente acontece um erro no meio do caminho, ele tem que prestar contas de alguma diligência. Chegou na época de receber a avaliação em loco, lá vai o PI auxiliar todo mundo na instituição. Então imaginem o trabalho desse pesquisador, imaginem a gama de trabalho que ele tem dentro de uma instituição. É um trabalho praticamente de super-herói, tá? Primeiro pela responsabilidade que tem. A partir do momento que você insere um dado lá dentro de qualquer um dos sistemas, eu não falo isso apenas no sistema IMEC, tá? Eu falo isso até hoje, nós temos outros sistemas, nós temos lá, por exemplo, dentro do CIS-FIES, nós temos os dados relativos ao Pronatec, as habilitações de mantenedoras, etc. Todos esses dados, os dados do Censo da Educação Superior, que vão, por exemplo, refletir lá na frente no CPC, no IGC, enfim, todos os conceitos da instituição. Vocês imaginem a responsabilidade. Realmente é um trabalho de Hércules e um trabalho que geralmente está designado a alguém muito próximo à mantenedora, alguém muito próximo à direção geral da instituição.
razão pela qual são geralmente profissionais de muita confiança. Mas além de confiança, são necessárias algumas competências e habilidades que por si só se aprendem apenas na prática? Não, se aprende também na teoria. É necessário se conhecer muito de regulação, é necessário se conhecer muito de processo e é necessário se conhecer muito sobre educação superior. Vocês vão entender com um pouco mais de profundidade isso a partir dos textos que estão inseridos nesse módulo 1. Nesses textos eu aponto essencialmente alguns problemas que ocorrem, a razão pela qual hoje o trabalho de um pesquisador institucional ele é tão complexo dentro de uma instituição de ensino superior. Nesses textos eu discuto também alguns posicionamentos, não há como a gente negar que não há como negar que eu tenho meu próprio posicionamento ideológico também em relação à educação superior e até mesmo em relação a esse papel institucional, o papel do PI. Eu tenho meu posicionamento ideológico e ele vai se refletir, evidentemente, naquilo que eu vou passar a vocês.